Bom domingo, gente. Queria compartilhar com vocês que os meus passarinhos, meus filhotinhos, já alçaram o voo, já bateram asa, tão feliz da vida, já espero eu. E continuo recebendo visita de passarinhos que vêm aqui, continuo botando comidinha na janela, embaixo também na área. E aí eles vêm, comem um pouquinho, saem, vêm. E aí a gente, enfim, continua a vida, né? Um pouco mais triste pela falta de presença, assim, da galera. Mas feliz também, né, por esse momento que foi massa, assim, ter cuidado deles. Então, nosso vídeo de hoje, assim, nosso assunto de hoje é a raiva. Sim, estamos no quinto dos 7 sistemas afetivos básicos, segundo a neurociência afetiva, termo cunhado e pesquisa de Jaak Panksepp. A gente está aqui, então, falando sobre os sistemas, um a um, aos domingos, são 7, e estamos relacionando com a teatralidade. A gente tem um vídeo sobre esse conceito de teatralidade que a gente está usando, e é legal vocês olharem lá, porque a gente vai se entendendo melhor, né? O que tipo de teatro, assim, que a gente está conversando. Rage é o sistema da raiva. Eu explico um pouco sobre essas nomenclaturas, porque são em inglês, porque tem, enfim, letras maiúsculas, e no vídeo lá sobre a neurociência afetiva, que também faço essa primeira abordagem, né, sobre esses afetos. E, enfim, é um pedaço dessa teoria, tem mais coisa aí que vem pela frente. Então, Rage é esse sistema afetivo que ele está, enfim, junto com esses outros, são sistemas de afetos que a gente tem anteriormente a qualquer outra atividade cerebral. Tudo que vai acontecer no nosso neocórtex acontece a partir de e depois desses sistemas, por isso que eles são chamados de básicos. E obviamente a gente tem mais do que 7 emoções, sentimentos, mais do que 7 afetos, mas esses são chamados de básicos porque eles realmente acontecem anteriormente aqui no nosso cérebro, nas nossas funções, né, cerebrais, e não só nossas. Esses sistemas afetivos eles estão em todos os mamíferos, primatas, algumas espécies de pássaros. Alguns desses sistemas estão em algumas espécies de répteis, enfim. E esses sistemas eles cumprem uma função, e a função é uma função de sobrevivência evolutiva. E aí no vídeo passado a gente falou sobre medo, mas a gente relacionou e comentou algumas coisas sobre esse sistema da raiva também, porque eles andam um pouco juntos, né? São parelhos. A gente comentou que ambas são respostas a ameaças. E essa primeira diferenciação que a gente fez foi mais simples. A gente falou sobre essa possibilidade de enfrentamento. Então, um ônibus desgovernado ou um vírus letal, que a gente não enxerga essa possibilidade de enfrentamento, normalmente a gente ativa esse fear, o medo, que é importante para a gente, enfim, não ter medo demasiado da coisa, não um descompasso do medo, mas um medo suficiente para a gente desviar desse ônibus e para a gente se utilizar das ferramentas que temos de cuidado individuais e coletivos para enfrentamento e contenção desse vírus, né? No caso dos corajosos, dos super corajosos, nesses casos, esses é que estão com algum tipo de descompasso, sabe? Não é normal, assim, ter coragem e enfrentar coisas que não se podem enfrentar. Do mesmo jeito que a gente comentou que o medo a gente pode ter de um inseto, de uma coisa que pode ser notoriamente não uma ameaça para nós, da mesma forma pode acontecer que a gente construa o sistema da raiva, do enfrentamento, a coisas que obviamente a gente não tem poder sobre elas. Ok, então, quando eu levo uma topada ou bato o cotovelo que dá aquele choque, menino, que raiva dá. Ou então quando eu tô jogando aquele joguinho, pá, não sei o que,
perdi por algum motivo que eu sei que eu consigo, assim. Mas dessa vez eu não consegui fazer tudo direitinho. Eu errei em alguma coisa, eu falhei e perdi. Isso também me dá muita raiva. Se alguém sugere que eu não consigo fazer a minha função no meu trabalho, isso me causa raiva. Ou então, se uma outra pessoa elogia alguém que já me agrediu ou já me ameaçou, isso se torna uma ameaça para mim. Seja ela uma ameaça física, seja ela uma ameaça da perca do amor dessa outra pessoa, né? A perca do vínculo, ou uma ameaça dessa outra pessoa receber razão em detrimento a mim sobre outras questões. Eu fico com raiva e muitas vezes a gente vê as pessoas pedindo para amigos, pessoas mais próximas, cancelarem outras pessoas, né? Fala com fulano não, porque fulano fez um negócio comigo. E não estou dizendo que é errado, nem estou dizendo que é certo, só estou dizendo que acontece, e acontece porque a gente tem esse lugar de raiva, de enfrentamento, nessa função assim de bloquear algum tipo de ameaça. Ou seja, várias coisas diferentes e complexas podem nos causar raiva, mas uma coisa certa, e certo ou errado, a raiva é minha, o sentimento é meu, o afeto é meu. E inclusive esse negócio de certo e errado, ela pode também estar nos atrapalhando nesse processo de pesquisa e de descobrimento dos nossos afetos, porque vamos imaginar, isso acontece muito com esse sistema da raiva, né? Porque é muito comum a gente perceber pessoas que não sinto raiva não, eu sou equilibrado, eu nunca desconto ninguém nada, essa coisa de raiva, não tenho problema com isso. Essa negação toda pode fazer com que a gente tenha mais dificuldade de descobrir aonde está esse descompasso da raiva, ou até mesmo esse lugar do afeto acontecendo na gente. Então como é que a gente vai descobrir que essa coisa existe e se ela incomoda ou não, se a gente já nega anteriormente? E aí tem dois tipos de agressão nessa classificação. Uma agressão predatória, vamos pensar na caça, nas leoas e, enfim, animais que vão utilizar dessa agressão mais silenciosamente para dar o seu bote ou para, enfim, conseguir o alimento ali em detrimento de enfim, outro animal que possa estar ali nessa disputa, né? E outro tipo de agressão se chama agressão afetiva, que ela, ao invés de ser silenciosa, ela vai ser mais barulhenta, mais ruidosa. Ela é uma agressão que acontece muito para proteger o território, né? o seu ambiente, seu lugar, seu território, e muitas vezes também em função do acasalamento, para atrair ali o leão que briga, para atrair, para conseguir a fêmea, né? Outros animais acontece isso também. E aí, lembrando que na nossa espécie, as nossas percepções desses impulsos são diferentes. A gente, enfim, então, calma lá, leão, né? Calma lá. Não é assim que você vai conseguir encontrar alguém, conquistar alguém no mundo dos humanos. A raiva, assim como o medo, por isso que elas andam juntas, a raiva ela é relacionada às funções da amígdala em detrimento a conexões com o hipotálamo e outras estruturas. E, assim, existem pesquisas, por exemplo, da percepção de imagens, para você perceber a raiva ou o medo em imagens ou através de vozes. Foi-se testado, foi-se pesquisado e percebeu essas funções da amígdala no reconhecimento desses afetos. Tanto é que quando também uma pessoa é lesionada, tem uma lesão na amígdala, é comum que essa pessoa, vai acontecer, essa pessoa vai ter dificuldades grandes de reconhecer esses afetos e até mesmo de expressar. E aí eu não sei se seria muito importante estar falando nome de núcleos, enfim, nem sei muito sobre isso, mas
Existe, por exemplo, a estimulação elétrica, que acontece na amígdala, num caminho assim de certos núcleos do hipotálamo, por um lado. Ela pode ativar e pode causar ali um comportamento típico da agressão afetiva. E por outro lado, por outros caminhos dessa estimulação no hipotálamo, a gente pode ver também uma redução desse comportamento da agressão predatória. Isso é interessante assim para futuros medicamentos, a nanotecnologia. Eu fico aqui viajando nessas coisas, nessas descobertas científicas são muito importantes. Então tá, eu posso saber como isso funciona na neurobiologia, não necessariamente eu sei que, enfim, não tenho formação para isso, mas a gente anda pesquisando, a gente pode encontrar muita coisa na internet, inclusive vou deixar umas referências aqui embaixo. Mas como é que eu sei quando essa raiva acontece em mim, quando essa raiva é natural, ela acontece porque todos temos esse sentimento, ou quando ela começa a ser um excesso, quando essa quebra de homeostase começa a nos atrapalhar assim, na vida mesmo. Aí eu vou trazer o Mário Sérgio Cortella para a conversa, um filósofo, que ele vai dar uma equação assim, da felicidade. Ele diz que felicidade é igual a realidade menos expectativa. A gente vai já propor uma outra coisa, mas vamos entender também o que ele diz, né? O nosso desejo, assim, eu estou aqui, meu desejo está aqui. A raiva acontece muitas vezes quando algo se coloca entre eu e o meu desejo. Uma criança que não está percebendo ainda que a vida tem outros vetores além de suas prioridades, mas eu quero isso agora, e aos poucos ela vai entendendo isso, né? Ou quando você cobra muito de outra pessoa, poxa, eu queria que fulano de tal agisse assim. Nossa, nesse momento era para ela ter me dito isso. Poxa, enfim, eu acho que isso era para ser feito dessa maneira. E aí essa expectativa assim, sobre o nosso desejo, ela tem essa barreira e isso pode gerar essa raiva. Mas o que eu quero dizer também, é que muitas vezes eu escuto, e eu acho que vocês escutam também, as pessoas falarem que o problema é a expectativa. Então, muitas vezes uma afirmação impositiva, assim, não gere expectativa. Isso pode dar certo em algum momento, sei lá, é uma resposta mais simples, só que também pode, e acontece eu acho mais vezes, da gente começar a travar uma luta muito mais difícil, porque como não gerar expectativa? Porque a expectativa, ela é uma função, assim, ela é algo que acontece que está ligado à nossa capacidade de simbolizar, nossa capacidade de imaginar, isso, de prever alguma coisa, de sublimar, de nos preparar para algum momento difícil também, por uma expectativa ruim. Isso nos lembra um pouco o sistema Play, falando sobre essa capacidade de imaginação, de simbolização. E isso a gente tem, isso a gente faz, enfim. E aí, como é que eu vou cuidar dessas coisas assim? A não ser que eu leve uma vida como um monge, assim, que me isolo e me afaste, tento me afastar dos meus desejos, eu vou ter problema com isso, assim, porque é quase inevitável você ter expectativa, você criar alguma expectativa. Isso é uma habilidade nossa, é uma habilidade importante. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente cuida disso agora? Era bom eu dizer logo assim, toma um remédio tal, ou então, olha, 3 copos de água de coco por dia. Acho que até a coisa do vírus ajudaria, mas enfim, isso não é um objetivo principal da gente aqui. Eu tenho acreditado nesse caminho que a gente tem conversado, sabe? Do sentir, pesquisar, simbolizar e agir.
Então, de primeiro, eu diria que é caso a caso, assim. No momento que você sente alguma raiva, você, senti raiva agora. Tentar identificar isso quanto mais cedo. E aí, ir pensando, poxa, eu senti por que essa raiva? Vamos pesquisar, né? Sentir e pesquisar. Quando isso aconteceu outras vezes, né? Por que tenho raiva nisso? Que expectativa eu estava gerando, né, nessa conversa, né? O que eu tinha simbolizado sobre isso. Então a gente começa a simbolizar também, gerando hipóteses e tal, e conversando com os nossos afetos. E aí entender que, essa raiva tá tudo bem, agora essa aqui, ela me fez mal, fiquei bastante tempo mal, ou então ela extrapolou para outras pessoas no meu dia a dia. As raivas que não são pesquisadas nem simbolizadas, elas podem muito bem virar rancor. E aí o rancor a gente pode guardar e liberar de uma forma, enfim, por exemplo, num nível, um certo nível de estresse, a gente pode fazer com que esse rancor ele encontre um lugar no mundo, encontre uma atuação no mundo, né, a partir por esse agir, de uma maneira inoportuna ou gratuita, ou que a gente pense, poxa, nem valeu a pena me estressar por isso, ou então, cara, realmente não era pra tanto. Então o que eu diria, assim, ao invés da gente subtrair, a felicidade é igual a realidade menos expectativa, eu colocaria um parênteses na expectativa e multiplicaria ela, assim. Eu entendo que o Cortella deve estar falando de uma expectativa específica, porque a gente quer muito aquela coisa, mas se a gente pensar, ao invés de subtrair a expectativa, a gente gerar essa expectativa, entendendo que não necessariamente ela precisa acontecer, e ampliando ela para que ela tenha outros vetores. Então, minha expectativa não é só essa específica, ela é essa, mas pode acontecer outras coisas. Então vamos ampliar esse horizonte e aí descobrir também esse cerne dessa expectativa. Vamos conversar sobre ela, assim. Por que eu tenho essa expectativa, o que é que eu espero, o que é que eu desejo, o que é fundamental, por que isso me causa raiva, então que limite é esse? Então encontrar esse limite e respeitar. Porque assim, fulano de tal não correspondeu à minha expectativa, a culpa é dele. Não, fulano de tal não correspondeu à minha expectativa, a culpa é minha que cria expectativa. Pior ainda, porque a gente acaba se culpando. Então vamos tentar deixar de lado um pouco esse lugar de culpa. Não é fácil, mas vamos tentar, sabe? Toda vez que a gente perceber, vamos se culpar menos e vamos pensar, pronto, aconteceu isso, minha expectativa era essa, eu tenho esse limite na minha expectativa, esse meu desejo, não foi correspondido e vou sofrer um pouco. A vida também é feita de sofrimentos e os afetos, eles tanto nos salvam, mas também por tentar nos salvar demais, eles causam alguns sofrimentos, algumas dores, que é pra gente caminhar pelo caminho que a gente julga necessário para sobreviver, para viver melhor e conviver melhor com os nossos afetos. Uma outra coisa que eu queria dizer era o seguinte: por mais que a raiva seja a mais justificável possível, a raiva do sistema que privilegia tão poucos, e são 63 nomes aí dentro da pesquisa da Forbes, e é tanta gente oprimida, e a oportunidade é tão difícil para algumas pessoas, para outras pessoas, para poucas pessoas é tão fácil, ela já está tão ali, coisas que nos machucam, né? A gente tem raiva de coisas que nos machucam psicologicamente, socialmente, fisicamente. Essas raivas, elas têm todo um lugar de justificativa, assim. Inclusive, esse sistema, ele existe pra gente enfrentar certas coisas, aquilo que a gente pode, mas pra gente enfrentar essas coisas, assim, de uma maneira mais efetiva mesmo, assim, que a gente consiga fazer o possível, a gente precisa estar saudável fisicamente e afetivamente. Voltando e lembrando que o afeto da raiva, esse sentimento,
Por mais que sejam provocados por terceiros, é um sentimento nosso. Então, cuidemos dos nossos afetos, tá? É isso aí, até domingo que vem, ó. Vai ser ou sobre o Lust ou sobre o Seeking. E não escolhi nenhum dos dois ainda, mas ou vai ser sobre esse lugar da sexualidade ou esse lugar da busca de, da procura de. Então, até domingo que vem. Vamos embora.